E já começamos essa edição com informações lá de Brasília. O presidente Lula reforçou o discurso contra o novo tarifaço de Donald Trump, mas decidiu colocar o pé no freio e deixar a aplicação da lei da reciprocidade para um momento adequado. Palavras do próprio governo. Representantes da indústria defendem que o Brasil mantenha negociações para evitar uma escalada na tensão comercial. Vamos falar com o Pedro Moreira, que está lá em Brasília. Vai trazer para a gente já então detalhes sobre as ações que vêm por aí do governo federal, o que está no radar e também o que querem os empresários nesse momento e os setores produtivos diante da aplicação dessa tarifa de 25% a partir da semana que vem, 22 de julho. Prazo está correndo. Pedro, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você. Ótima sexta-feira para quem está com a gente. Sim, os empresários querem cautela por parte do governo, né? E o apelo parece ter surtido algum efeito. Ao longo de toda a quinta-feira, a gente acompanhou movimentações por parte do governo do presidente Lula. Houve, por exemplo, um pronunciamento do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Houve também uma coletiva de imprensa com vários ministros de segmentos, né, que possam ser afetados por esse novo tarifaço, como os ministros da Fazenda, da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento, e todos eles anunciaram medidas em resposta a esse tarifaço, a maioria delas referentes à ajuda aos setores e às empresas que possam ser mais afetadas. Inclusive, o governo já publicou em edição extra do Diário Oficial uma medida provisória com recursos extras para esses ministérios, para que eles possam socorrer esses setores. A gente teve de apuração aqui no Palácio do Planalto, Carol, que a utilização da lei da reciprocidade econômica continua no radar do governo, mas foi deixada para um momento mais adequado. Isso também, inclusive, foi confirmado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que a gente lembra comandou boa parte das negociações, ele que ocupava também o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e ele disse ontem aos jornalistas que o governo brasileiro tem um mecanismo robusto que foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, mas que vai deixar para implementá-la, para aplicá-la num momento mais oportuno. Ontem, então, nós tivemos também novas declarações políticas. O ministro Mauro Vieira fez um pronunciamento em que criticou as declarações do seu par americano, Marco Rubio, que havia criticado o presidente Lula. Mauro Vieira disse que essa declaração dele foi injusta, né? E também criticou o fato dele ter criticado o presidente Lula nas redes sociais. Disse que as declarações de Rubio foram descabidas e as críticas as questões econômicas que foram alvo daquela investigação da seção 301 dos Estados Unidos, o ministro Mauro Vieira disse que as tarifas não têm racionalidade e chamou de inaceitáveis e ofensivas as declarações do secretário com relação ao presidente Lula. Por parte do presidente Lula, a gente ainda não teve uma declaração direta, né, Carol? O que ele tem feito é se manifestar pelas redes sociais. Ontem, inclusive, ele compartilhou parte desse pronunciamento do ministro Mauro Vieira, dizendo que o Brasil nunca tinha saído da mesa de negociações e dizendo também que as tarifas são injustas. O presidente Lula também postou trechos da coletiva que os ministros concederam ontem, os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias, e também da Fazenda, Dario Durigan, dizendo que o Brasil vai agora focar na ajuda às empresas e aos setores mais atingidos. Carol, isso foi uma mudança de tom, né, por parte do governo, por parte do presidente Lula. A gente lembra que naquela primeira nota, que foi divulgada ainda na madrugada da quinta-feira, pouco tempo depois da confirmação do novo tarifaço, o governo anunciava 3 frentes principais, né, o apoio às empresas, também a questão do uso imediato da lei da reciprocidade, e isso mudou de tom nesse momento. O presidente Lula, Carol, participa de agendas nesta manhã no Rio de Janeiro. Então a gente vai ficar de olho também para ver se nos pronunciamentos ele aborda essa questão de uma forma mais direta. Vamos ver então, Carol, um pouco como foi essa reação por parte do Palácio do Planalto e também por parte de outras lideranças na reportagem da Gabriela Veras. O governo carregou a reação ao tarifaço numa entrevista coletiva nesta tarde. Nela participaram os principais nomes da ala econômica do Planalto. Todos seguiam com um tom de fortes críticas às novas taxas dos Estados Unidos com base na seção 301.
política econômica de um país ela é feita para os seus cidadãos, não para atender o secretário de Estado de um outro país, que essa medida, baseada em motivação falsa, ela fere o senso mais básico do nosso patriotismo. Numa participação até então inesperada, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu o Pix e a atuação do sistema. Os americanos acusam a plataforma de ter vantagens indevidas frente aos concorrentes. Os argumentos contra o Pix acho que configuram o caso mais flagrante de entendimento de que, na verdade, os argumentos são algum tipo de desculpa para você tentar criar algum tipo de lógica, entre várias aspas, para você aplicar. Os ministros detalharam que o tarifaço atinge 18% das exportações brasileiras para os americanos, cerca de 7,4 bilhões de dólares. Com isso, 57% das vendas ainda estão isentas e outros 24% estão sobre outro regime tarifário. A troca de críticas piorou ao longo do dia. Ela começou com uma publicação do secretário de Estado americano, Marco Rubio, dizendo que o governo brasileiro não tinha negociado com boa fé e que Lula teria colocado o próprio ego à frente de realizar um bom acordo aos brasileiros. No início desta tarde, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reprovou publicamente as declarações de Rubio. São inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Além disso, o Planalto insiste que negociou por diversas vezes com a Casa Branca. Vieira contou 30 reuniões, envolvendo encontros presidenciais e virtuais entre os presidentes e delegações. As reações não foram somente retóricas. O Planalto anunciou que vai começar os trabalhos para acionar a lei da reciprocidade, mas não especificou exatamente qual resposta prepara. A medida, no entanto, não tem o apoio unânime dentro do próprio governo, por temores de uma retaliação com medidas mais fortes da Casa Branca. O Brasil não é o único sob os riscos tarifários americanos. Estudo do ex-presidente do Banco dos BRICS, Marcos Troirro, concluiu que as investigações da seção 301 usadas contra o Brasil atingem 98% da economia global, um valor recorde. Elas miram países como Noruega, Suíça, China e Japão. Vamos seguir nesse assunto, agora com o nosso analista Theo Cury já ao meu lado. Sextou, né, Theo? Bom dia. Sextou, Carol. Bom dia para você. Ótimo fim de semana aí para quem está com a gente. Sextou naquelas, né? Estaremos aqui no fim de semana, Theo. Continua junto. Te deixando muito bem informado, inclusive com relação a esse assunto tarifaço que ainda estamos acompanhando e iremos acompanhar nos próximos dias uma série de reações e uma série de impactos a partir da aplicação dessa tarifa de 25% aos produtos brasileiros. E aí tem vários aspectos para observarmos, Theo, e inevitavelmente também o aspecto da política. Afinal, o tarifaço de Trump virou tema de destaque nas pré-campanhas eleitorais. Há aí uma busca das pré-campanhas em apontar quem é o culpado para a adoção dessa medida pelo governo dos Estados Unidos. É mais um componente que entra nessa disputa eleitoral. Virou uma discussão doméstica esse assunto que diz respeito às relações comerciais entre dois países. Natural que aconteça também, ainda mais em um período pré-eleitoral. A partir do dia 15 de agosto começam as propagandas eleitorais na cadeia nacional de rádio e de televisão, os candidatos podendo pedir votos, os candidatos indo às ruas e fazendo viagens pelo Brasil para conseguir conquistar o apoio do eleitorado. E entra também nessa estratégia das pré-candidaturas, pelo menos nesse momento, depois deve se intensificar e também fazer parte de um componente do debate eleitoral que a gente vai acompanhar a partir do segundo semestre, a tarifa imposta pelos Estados Unidos aos produtos que são importados daqui do Brasil. Então, há uma queda de braço de uma narrativa dos dois lados, tanto do governo do presidente Lula, que busca a reeleição, como do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Liberal, de apontar a culpa. Um lado apontando a culpa para o outro. O presidente Lula defendendo soberania nacional, dizendo que há falsos patriotas e traidores da pátria. Ao mesmo tempo, a família Bolsonaro, em especial o senador Flávio Bolsonaro, aponta uma responsabilidade do presidente Lula nas negociações. Depois da fala do secretário Marco Rubio dos Estados Unidos, isso também abastece o discurso
e turbina essas acusações do Flávio Bolsonaro contra o presidente Lula, de que ele atuou colocando o ego na frente, que não soube participar dessas negociações. Isso, dito e feito, a partir do momento que Marco Rubio disse isso, isso já foi usado pela pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Então, há esse temor de vários setores que vão ser impactados desse uso político do tarifaço, porque há uma percepção de que a disputa política vai acabar deixando de lado os reais impactos e prejuízos econômicos e financeiros que o tarifaço vai impor à economia brasileira e aos setores da economia brasileira. Enquanto isso, o governo busca uma forma de atenuar e tentar escapar dessa imposição das tarifas. Começam a valer já a partir da semana que vem. Entre as possibilidades que vêm sendo aventadas e estudadas pelo governo estão a diversificação dos mercados. A gente mencionou, por exemplo, o destaque que a China teve nas exportações que o Brasil fez ao longo dos últimos meses, a partir das primeiras tarifas que foram impostas. Há aquele programa, aquela proposta de ajuda aos setores e as empresas que serão mais afetadas. Já há uma sinalização de que vai ser menor do que foi no momento passado. Isso também causa uma preocupação em diversos segmentos da economia. E a terceira opção é o uso de um instrumento válido, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula, que é a lei da reciprocidade. Mas que há um temor com relação à lei da reciprocidade por conta do que vai vir de retaliação dos Estados Unidos a partir dessa implementação. É uma implementação válida, mas cujo uso está sendo muito bem avaliado e estudado. Há um temor no Congresso Nacional, há um temor também da indústria e de vários setores da economia, porque os Estados Unidos já deixaram muito claro que a partir do momento que houver retaliação, as consequências vão ser maiores. Então, tudo isso é colocado na ponta do lápis pelo governo na hora de fazer essa conta. É o risco de prejudicar ainda mais a economia brasileira, já impactada com a aplicação dessas tarifas. Aqui a gente vai destrinchando ao longo dessa edição o que o governo traz de sinalização em termos de reações até aqui, quando a gente fala sobre o Plano Brasil Soberano, porque faltam ainda detalhes sobre qual será o tamanho desse socorro às empresas afetadas por essa taxação, assim como esse estudo feito agora pelo governo, essa avaliação sobre a aplicação ou não da lei da reciprocidade. Assuntos que vamos trazendo aqui nessa edição do Novo Dia. Então, até já, Théo. Até.